Olá, dragzinhos e dragzinhas, tudo bem com vocês? Titia voltou para mais um plantão do Café com Trans. Hoje é a segunda vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, porque como eu já falei em algumas edições anteriores, eu não sei para que eu fui instalar um driver aqui no meu computador, e agora toda vez que eu inicio ele, ele já entra nesse driver direto e tudo que eu faço fica sem som. Vamos ver, em primeiro lugar, se o som do canal está sendo audível por vocês aqui da live. E aí, se tiver, a gente continua. Vamos ver aqui. Sim. Ótimo. Então agora ficou com som. Então agora a gente vai falar sobre esse vídeo que vocês já devem ter visto. Ai, que bom. Detenidos em La foram presos na La Coruna 2 falsos advogados de estrangeiria que estafavam as pessoas que aplicavam golpes, mas não é sobre isso o vídeo de hoje. O vídeo de hoje é sobre esse, comentário fortíssimo aí da Luísa Marilac, trans de barba. Então a gente vai ver e eu vou dar a minha opinião sobre o que eu acho da opinião da Luísa. Vamos lá? Começar por este vídeo da Luísa. Toda vez que eu abro o TikTok nesse navegador, ele dá esse rinho. Mas aí a gente faz assim, ó, e ele volta. Uns tempo atrás eu cometi um vacilo e vou continuar cometendo esse vacilo porque mulher para mim não tem barba. É fato isso. Ai, Luísa, eu sei que é um pensamento retrógrado, tá? Eu sei que eu tenho que evoluir muito com relação a isso. Eu sei que eu tenho que abrir minha cabeça. Só que eu vi uma pessoa vestida de mulher, mas com a barba enorme na cara, bigodão mesmo, assim, tal. Então, para mim, aquilo era uma montagem, né? Então, nem perguntei como é que se identificava. Eu já tratei logo no masculino, independente de estar vestida como mulher. Porque barba na cara não dá, gente. Pelo amor de Deus, olha, meninas trans. Sei que a gente está vivendo um mundo de evolução, mas se inspirem nas mais velhas. Barba na cara é o fim. Neca solta. Como é que você quer querer seus direitos de usar um banheiro feminino com a barba, com o bigode no mundo? Aí depois não quer que seja expulsa, vem pra internet causar que é travesti. Pelo amor de Deus. Como é que você quer usar um banheiro feminino com a chibata pendurada na frente com os culhão balançando? Não faz isso não destrói aquilo que a gente conquistou com tanto afinco. O mundo ainda não está preparado para esse choque. Ainda não está, calma, devagarzinho, tá? Essa é uma realidade. Me desculpa, gente. Desculpa. Verdade. Eu concordo muito com a Luísa em todos esses pontos que ela mencionou. O mundo ainda não está preparado para tanta diversidade, tanta letrinha, tanta gente que quer entrar e se sentir minoria, né? Basicamente, as pessoas, principalmente as que não têm muita cultura, elas estão ali perdidas no que é um homem e uma mulher. Então, se elas veem algum signo muito masculino, infelizmente elas vão chamar a pessoa de ele. Da mesma forma que se elas veem um signo muito feminino, elas vão chamar a pessoa de ela. Infelizmente, boa parte da população ainda está brigando para ter o que comer na janta, né? Para ter um bife na janta. Então, as pessoas não estão ao ponto de se preocupar que quantos mil gêneros tem dentro da letra T e quantas variações de binário, não binário e tudo mais. Mas aí a gente vai analisar agora alguns outros discursos, porque o que acontece aqui, ó, quando a gente busca, tem essa musa Uns tempo aqui, atrás ó. eu cometi um vacilo e vou continuar cometendo esse vacilo porque mulher para mim não tem barba. É fato isso. Ai, Ó, vamos lá. Com síndrome hormonal, mulher compartilha cuidados diários com a barba.
O que a gente pode dizer para Paula de Paula, acho que é o nome dela, travesti livre pensadora? Que a gente não pode pegar a exceção, né? Acho que todo mundo aqui que foi educada, recebeu qualquer grau de educação, qualquer nível, aprendeu que lá nas aulinhas de português, que toda regra tem a sua exceção. A gente não pode pegar uma exceção e trazer ela para virar a regra, né? Porque se fosse assim, a gente poderia dizer que todas as mulheres são nascem como intersexo, com as duas genitálias, né? Se a gente for começar a trazer a exceção para virar regra, a gente vai falar que todo mundo nasce com os dois sexos, com as duas genitálias. E aí você, durante a vida ali, desenvolveu características X ou Y, você corta uma ou né, faz alguma cirurgia ali de readequação e se mantém em um gênero. Não é assim. A gente não pode tratar. Mulheres que têm essa síndrome hormonal, essa patologia, isso é uma doença, né? Essa patologia de ter o problema hormonal ali, não sei o quê, é uma ou outra. Não chega a ser nem 1% da população. Então, você observa que quando a gente começa a trazer discursos que são a exceção para nossa realidade e tratá-los como o normal, a gente começa a dar tiro no nosso próprio pé. Eu também acredito que a Luísa está muito certa. Eu vou até curtir aqui o Estamos com Luísa Marilac. Luísa está certíssima e pronto. Então vamos lá. Luísa, eu sei que é um pensamento retrógrado, tá? Eu sei que eu tenho que evoluir muito com relação a isso. Eu sei que eu tenho que abrir minha cabeça. Só que eu vi uma pessoa vestida de mulher, mas com a barba enorme na cara, bigodão mesmo, assim, tal. Então, pra mim, aquilo era uma montagem, né? Então, eu nem perguntei como é que se identificava. Eu já tratei logo no masculino, independente de estar vestida como mulher. Porque barba na cara não dá, gente. Pelo amor de Deus. Olha, meninas trans, sei que a gente tá vivendo um mundo de evolução, mas se inspirem nas mais velhas. Barba na cara é o fim. Neca solta. Como é que você quer querer seus direitos de usar um banheiro feminino com a barba, com o bigode no mundo? Tudo na vida, para nós, pessoas trans e travestis, precisa ser dialogado. É fundamental discutir pautas relevantes e até as que parecem não ser, mas eu vou ser bem direta. Não suporto quando esses debates são invadidos por pessoas cis, que dizem estar apenas expressando opinião. Porque No caso aqui, essa parte a gente já desconsidera, descarta tudo isso, porque o debate foi trazido pela Luísa, que é uma mulher travesti, e a gente está aqui debatendo tudo enquanto pessoas trans. convenhamos, muitas dessas opiniões vêm temperadas com ódios mascarados de sinceridade e respeito. E não é respeito, é transfobia completamente disfarçada. Eu admiro profundamente Luísa Marilac, uma travesti, uma mulher trans que tem uma história de luta, como eu também tenho a minha. Mas esse vídeo, o que ela afirma, mulher trans para mim não tem barba. E no final, ela pede desculpas, reconhece que ainda não consegue evoluir nesse pensamento. Mas o problema é nos comentários. O problema não é evoluir, colocar que a Luísa está atrasada ou que ela é isso e aquilo. O problema é que, infelizmente, é como a sociedade pensa, né? Se a gente passa por um processo de transição, seja ele hormonal, seja ele cirúrgico, seja ele comportamental, seja o processo de transição que você queira, mas se você passa por um processo de transição, que é sair de um ponto A para chegar em um ponto B, a gente não pode ser comparada simplesmente com uma pessoa que põe uma peruca e uma saia e sai no meio da rua. Por quê? Porque ela não sofreu uma transição, ela não se transformou, ela não saiu de nenhum lugar e foi para nenhum outro. Ela está se comportando, ou se vestindo, ou se hormonizando, ou, ou se fazendo cirurgia, sei lá o que ela quer, mas está se mantendo como ela era naturalmente. Então não teve transição, não teve transformação. Pelo menos para mim, eu acredito, né,
E aí eu queria saber se você discorda disso, você pode deixar um comentário aqui embaixo, mas só transita quem sai de um lugar e vai para o outro. Eu não posso falar que eu estou em trânsito, né? Aonde você está? Eu estou em trânsito, eu estou em transição. Eu saí de um lugar e eu estou indo para o outro. Não tem como eu falar assim, eu estou em transição, eu saí do meu quarto, mas eu continuo no meu quarto. Então, qual foi o seu trânsito? Qual foi a sua transição? Você não transitou, você está no mesmo lugar. E, de novo, a gente não pode trazer como regra uma exceção. Uma mulher que tem barba, pronto, todas as mulheres têm barba. Não, a gente sai andando nas ruas e não vê mulheres de barba. Não vê, eu pelo menos nunca vi na minha vida, eu tenho 40 anos. Nunca vi uma mulher de barba presencialmente. Tem uma aí que é famosa na internet. Sim, é, porque ela é a exceção. Ela é justamente famosa porque ela é a exceção. As pessoas cis e héteros aplaudiram. E isso diz muito sobre como o machismo estrutural ainda domina até dentro da nossa comunidade LGBTQIA+, principalmente a comunidade T. Esses dias eu fiz um vídeo explicando sobre pessoas trans e mulheres cis desfém. Mesmo sendo um vídeo didático, muita gente, inclusive dentro da própria comunidade LGBTQIA+, se confundiu achando que desfém era uma nova identidade de gênero. Gente, é apenas uma gíria. Apenas uma gíria. Antigamente, rotulavam as mulheres lésbicas. Olha lá a sapatão passando. Olha lá aquela Ela mulher de procurou biquíni no pé. justificar Parece um macho. demais. Procurou justificar demais. Para mim, eu volto a frisar isso. Eu não acho que a exceção deve virar regra. Porque senão eu queria ter nascido com os dois órgãos e depois de adulta ter escolhido qual eu ia manter. O outro eu tirava. Não foi assim. Né? Infelizmente, não são. As coisas não são como a gente quer. E a gente, para conviver em sociedade, respeitando. Eu posso simplesmente arrancar minha roupa aqui e sair andando pelada no meio da rua? Não, não posso. Por mais que eu ache natural ficar pelada o dia inteiro, as outras pessoas das quais eu convivo não acham natural isso. Então eu não tenho o direito de arrancar a minha roupa e sair andando pelada na rua, por mais que eu ache natural e que eu goste de me comportar assim. As outras pessoas não estão preparadas para isso. E para que eu conviva nessa sociedade, eu preciso respeitá-las. Não é todo mundo que quer olhar para mim e me ver nua. Me ver como eu vim ao mundo. Então, a gente precisa entender que conviver em sociedade muitas vezes é respeitar a opinião dos outros, é respeitar o pensamento dos outros, é saber que por mais avançado ou tecnológico que eu seja, eu quero hoje, acordei e quero me identificar como uma capivara, né? Mas porque eu sou muito tecnológica, eu sou muito à frente do meu tempo. Eu quero me identificar como uma capivara, mas se eu sair na rua, eu não vou ser chamada de capivara, porque as pessoas vão me ver e vão me ver como um ser humano. Então, por mais tecnologia que eu tente ter nas minhas suposições aqui, nas minhas viagens, se eu sair na rua, eu vou ser enxergada como um ser humano. Ninguém vai olhar para mim e vai dizer você é uma capivara. Percebe? Vamos ver esta outra menina, Andreone Medrado. Materialidade de gênero é um conceito que cada vez mais acaba entrando na cena, né? Principalmente quando está falando de materialidade do corpo trans. Mas minha dúvida mesmo, meu questionamento, para dizer assim, é o que está sendo chamado de materialidade de gênero. Se o nome dado
a coisa que é chamada de materialidade de gênero não deveria ser quase que uma expectativa fixa de gênero. Eu falo isso porque recorrentemente aparece na rede, aparece aqui no Instagram, aparece no TikTok, em outros lugares, os questionamentos sobre o que é e como que é uma pessoa trans e o que não é uma pessoa trans, quem pode se dizer trans, quem pode falar que é trans e não é, e assim por diante. E a verdade é que não tem uma receita sobre isso. Também concordo que não tem uma receita, mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa ideologia que eles pregam, que dizem, né, os nossos opositores, de que basta a autodeclaração para você ser considerada trans, porque a gente já viu, por exemplo, o caso do, deixa eu ver se eu acho aqui, o Instagram do João. É. Aqui, tá aqui. A gente tem que tomar muito cuidado com o fato de a autodeclaração basta, porque nós já tivemos aí no Brasil, e aí de novo, né? Vamos pegar uma exceção e trazer ela para ser regra. Eu acredito que esse não seja o melhor cenário para isso. Mas a gente tem esse rapaz barbado, bombado, musculoso, que se autodeclarou como uma mulher trans e gostaria de ser chamada de Joana, e assim o foi feito, foi realizado. Ela se matriculou em uma universidade, cursou o curso de medicina e se formou, né, com uma vaga que era exclusiva para uma pessoa trans. Então, esse rapaz barbado, que aparentemente não se preocupou em transitar de nenhum lugar para outro, né? Ele simplesmente tem uma barba bem masculina, um corpo bem masculino e se porta realmente como um homem, e ele se declarou como uma mulher e ocupou o lugar de uma travesti, de uma pessoa que não tem acesso à educação, de uma pessoa que deveria estar sendo beneficiada, se é que nós podemos chamar uma cota em uma universidade de benefício, mas uma pessoa que deveria estar sendo beneficiada, eu aqui coloco isso entre muitas aspas, né, foi ocupada por um homem barbado com um corpo de guarda-roupa que se autodeclarou que se chama Joana. E ela ainda assina: olha, isso aqui para mim não tem nada de mulher. Isso aqui para mim não tem nada de mulher. E ela assina o Instagram dela como Joana, ó, trans não binária, medicina, ocupando o lugar de uma pessoa que apanha, que sofre, que tem problemas, é expulsa de casa, sofre transfobia no colégio, na escola, e aí vem todo de um cenário todo dramático, todo problemático. Poderia estar estudando, mas não, vem um rapaz barbado e ocupa o lugar de uma trans, porque a autodeclaração é o suficiente, né? Basta você acordar um dia e falar: eu sou uma capivara, e pronto, e todo mundo precisa te tratar como uma capivara. Será que não é o ponto de a gente começar a analisar? Porque, para quem não sabe, a transexualidade até 2018 era considerada uma doença mental, tinha CID, né? Se você, por exemplo, fosse lá e cometesse algum delito, alguma coisa, você podia justificar o seu CID mental, né? Será que não está no ponto ali de a gente ver se essas pessoas não deveriam se enquadrar em algum CID? Porque não transitaram. Não transitaram. Mas vamos voltar para o vídeo da querida aqui para a gente
conseguir acompanhar o raciocínio dela. E eu espero que nunca tenha. E se você quiser um episódio sobre isso, tem um episódio no meu podcast comentando sobre isso, né? Assim, sem fechar nenhuma resposta. Mas para o tema daqui de hoje, eu quero pensar a ideia de travestilidade, né? Eu não sou a pessoa travesti de lá das décadas de 70, não sou uma pessoa travesti que viveu a vivência da rua, que teve toda a imposição do sistema contra os seus corpos e todas as violências que esses corpos passaram para chegar até aqui hoje, inclusive toda a história travesti construída para que, inclusive, eu pudesse existir como travesti também. Não nego em momento nenhum a história, a trajetória, a potência, a importância e tudo que significou essa luta para a gente. Mas também eu acredito que as coisas se transformam, as coisas caminham para outros lugares, a gente caminha também para uma busca. Em que lugar? Uma busca onde as pessoas trans, as travestis, elas possam ter uma vida cada vez menos difícil do que já tiveram no passado. E aí a gente abre um campo sensível, né? Que é sobre as pessoas que se identificam como travestis e que mantêm, por exemplo, barba. As pessoas que se identificam como travesti e que, por exemplo, mantêm características e signos masculinos. E aí a gente fica pensando, né? Qual que é o impacto disso na luta? E eu quero comentar desse detalhe. Mas primeiro, eu quero falar de um outro detalhe, tá? Eu quero falar sobre a passabilidade. A gente também não pode exigir que as pessoas trans, travestis, mulheridades trans femininas, né, vamos chamar assim, tenham que possuir uma passabilidade. Passabilidade não protege, nunca protegeu e nunca vai proteger absolutamente ninguém. Também concordo. E eu ainda digo aqui, já disse em outros episódios do podcast também, que a passabilidade que algumas trans enxergam isso como um benefício, eu, do meu ponto de vista, né, pelo menos do meu nível de passabilidade, eu não vejo isso como uma vantagem. Primeiro, porque quando você, por exemplo, eu vou em um bar, né? Vou colocar uma situação aqui que aconteceu agora recente. Eu estou em um bar tomando um drink, conversando com os meus amigos, bibibi, bobobó, tá, chega um rapaz. Então, ao primeiro momento, ele chegou em mim porque houve um interesse. Só que se eu tivesse, tá, que não foi o caso dessa vez, mas se eu tivesse qualquer tipo de interesse para ele, a primeira informação que eu teria que dar para ele era exatamente essa, né? Apesar de você achar, por conta da minha passabilidade, que eu sou uma coisa, não venha porque eu sou outra. Então, assim, a passabilidade cai por terra, porque a gente precisa ficar se informando ou se desculpando ou avisando pessoas de que 8 não é 80. Quando eu, pelo menos eu, Amanda, vou colocar aqui, no meu ponto de vista, quando você olha uma travesti que não tem, apesar de eu não gostar desse termo, de não tem a passabilidade, e você já percebe que ela é uma travesti, ela não precisa dizer nada para ninguém. Então você percebe como, pelo menos no meu ponto de vista, ser passável não é uma coisa positiva? Porque se fosse o caso de eu ter também me interessado por esse menino que chegou em mim no barzinho, dessa última vez que eu saí, então eu ia ter que falar: "Olha, o alface não é o tomate", sabe. Ia ter que ficar me justificando para entender e aí ficar naquela expectativa de saber se ele também ia se interessar por mim mesmo assim. E aí depois disso, muitos deles até se interessam, mas aí eles querem aquele interesse só para curiosidade, para matar um desejo talvez que eles tenham, e aí vai sair, vai experimentar uma vez e vai esquecer. Então, assim, percebe como é, pelo menos do meu ponto de vista, é tudo mais difícil quando você é passável? Mas vamos continuar ouvindo a nossa amiga aqui. Das garras e das violências cis heteronormativas. Às vezes ela reduz, isso é um fato. Em vários momentos ela reduz certas violências, certos ocorridos e realmente vai tirar a gente de, né, para quem tem possibilidade no caso, vai tirar desses lugares de um sofrimento pontual, espontâneo e assim por diante. Mas essa passabilidade onde busca-se um modelo específico, fechado de ser,
que para poder ser chamada de travesti tem que ter a pele lisíssima, sem nenhum chuchu, sem nenhuma sombra na pele. Aí ela já pega, por exemplo, uma conversa da Marilac em que ela reforçou no vídeo no começo que ela tinha um bigode e uma barba grande, e aí já distorce para o fato de falar de quem tem chuchu. Não, ninguém está falando de quem tem chuchu. E todas nós que transitamos e passamos por um processo de transição, sabemos que em algum momento uma pessoa que não nasceu mulher e está se tornando uma mulher, ela vai ter chuchu na cara, né? São poucas as que não têm, as que tiveram muito poucos pelos, como era o meu caso, por exemplo. Eu tinha pouquíssimos pelos faciais antes da transição. Mas aí elas já pegam, por exemplo, o chuchu. Ninguém falou de chuchu. A Luísa Marilac foi bem explícita na mensagem dela e disse com uma barba grandíssima, como a gente vê várias aqui no TikTok, como a gente vê várias no Instagram. Pessoas que não fazem questão de tirar nenhum dos signos que estão ali com ela já há algum tempo, simplesmente botam um aplique. Eu acho que eu vou até deixar passando aqui no card o vídeo de onde tem uma travesti barbada, e eu estou falando exatamente disso aqui no canal, de uma travesti que está de barba e colocou um aplique, quer ser chamada de mulher e quer ser tratada como travesti. Tratada como as que morreram, as que apanharam, as que iam presa. Então, assim, o que, que você fez para você ter esse privilégio? Nada, se colocou um aplique e a autodeclaração vale? É isso que vocês querem fazer com a nossa sigla? Para que você se nomeie travesti, você tem que colocar implante de próteses, tem que colocar silicone, porque no passado a gente sabe a história que foi, injetar óleo de avião e assim por diante, foi toda uma luta para poder viver suas corporeidades, lutas legítimas. Ninguém está exigindo que alguém injete óleo ou ponha silicone ou faça nenhum processo cirúrgico, nem mesmo hormonal. Mas se você precisa transitar, você vai sair pelo menos de um comportamento masculino e ir para um feminino. E a gente precisa combinar que algumas coisas não são um comportamento de uma mulher, como manter uma barba. Importantes, nomes muito importantes para a nossa luta. Ao mesmo tempo, hoje em dia, será que a gente precisa ainda ter que exigir das garotas, das meninas, das mulheres e das travestis que estão se descobrindo, se entendendo nesse lugar agora, que elas também tenham que colocar silicone, que tenham que colocar bunda, que tenham que Não, fazer procedimentos? não, ninguém pede silicone, ninguém pede bunda. Apesar de a gente ver aí algumas influencers novas colocando e fazendo transmissão ao vivo, porque isso dá like, dá view, dá engajamento. Então ninguém tá pedindo silicone, bunda, ninguém tá pedindo para você se matar, nem para tomar hormônio. Olha como agora tá tudo muito mais flexível. A gente só tá pedindo para você tirar a barba da cara, só isso. Só a barba que é um signo masculino. Será que é muito? Quer dizer, a gente já não considera pessoas que não tomam hormônio como travestis. A gente já considera pessoas que não têm silicone, porque tem muitas que não quer pôr peito, nem no peito, como travesti. A gente já considera umas que não querem fazer é, é, nenhum procedimento no corpo como travesti. A gente só está pedindo para tirar a barba. Será que é pedir muito? Só a barba. Não precisa ter óleo no corpo, não precisa ter peito. Tem várias aí que não tem peito, não tem cirurgia, não tem nada, mas só se comporta como uma mulher. Será que é difícil? Será que é tão difícil? E agora eu queria saber de você, draguezinho e draguezinha. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Quero saber o que você pensa, se você acha que para ser travesti você pode ter barba ou não. Deixa aqui embaixo o seu comentário. Não esquece de verificar se você está subscrito no canal. Ah, eu queria só fazer um último adendo. Eu vou voltar aqui o vídeo da nossa amiga. Antes de eu cortar, vou trazer uma parte aqui que eu lembrei de um ponto que ela vai falar. Não.
Então, aí ela de novo quer refrisar que tem muitas travestis inteligentes que não estão exigindo isso, ou seja, as que exigem são burras. Foi isso que ela quis dizer. E aí eu vou pegar aquele ponto que eu estava reforçando no começo do vídeo e trazer aqui para mais um momento de reflexão. Eu, quando saio pelas ruas aqui, tanto do Brasil aí, ou quanto daqui da Europa onde eu moro, eu sou lida como uma mulher. Eu vivo com pessoas que me leem como uma mulher. Eu vou em uns locais e as pessoas me chamam de senhora. Então, eu não sofro transfobia. E aí, porque eu, a exceção, não sofro transfobia, eu vou dizer que nenhuma travesti sofre transfobia? É exatamente isso que a gente vai fazer? Trazer da exceção para se tornar uma regra? Falar assim, não, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans? Eu não acredito nisso, porque eu vivi lá 40 anos da minha vida e não morri. 38, né? Eu vivi 38 anos no Brasil e não morri. Estou aqui vivíssima. Então, assim, como que o Brasil... Eu não acredito nisso. Isso é a historinha da carochinha. Você percebe quando a gente tenta pegar a exceção e fazer com que ela vire regra, a gente está excluindo uma parte da sociedade? Então, eu jogo agora a bola para vocês, amiguitos e amiguitas. Eu queria saber o que você pensa, se travesti tem que ter barba ou não. Deixa o seu comentário aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo! Tchau!